Timeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, embora seja um texto muito conhecido, muito pregado, louvado seja o nome do Senhor, mas como eu estava falando em um dos vídeos que eu gravo, que a palavra de Deus, quanto mais você lê, quanto mais você medita, quanto mais você se aprofunda nela, Deus, com a sua infinita sabedoria, Ele te faz você entender a cada vez que você lê algo novo. Deus, Ele te traz a memória de coisas novas, de pensamentos novos da palavra dEle. Porque a Bíblia não é simplesmente um livro que contém letras, mas é um livro, é a própria palavra de Deus, é o poder de Deus, que tem poder, que é viva, que muda a vida do ser humano, que transforma a vida do ser humano, que liberta a vida do ser humano que está preso, que está aprisionado pelas garras de Satanás no mundo espiritual, em depressões, em vícios, em coisas negativas. Então, quanto mais você lê a palavra de Deus, mais Deus ele fala com você de formas diferentes. E nós vamos ouvir diferente a palavra de Deus hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus Cristo com seus discípulos ia para muitos lugares fazer a obra de Deus, curar, libertar, salvar. E uma dessas idas de Jesus com os seus discípulos, eles foram para Jericó. E quando eles saíram de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, louvado seja o nome do Senhor, que o seguia. Quando eles estavam saindo de Jericó, Bartimeu, que era cego, ele estava sentado junto do caminho. Ele era filho de Timeu, e a Bíblia não nos fala se ele era crente ou não era. Louvado seja o nome do Senhor, somente que ele era filho de Timeu. E ele estava sentado junto do caminho, mendigando. Preste atenção, igreja. O homem era cego e era mendigo. E quando ele ouviu que Jesus Cristo de Nazaré estava passando por aquele caminho, ele começou a clamar e dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A esperança dele começou a aumentar, porque mesmo que ele não visse quem estava passando no momento, mas ele ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando. E eu posso crer e ter certeza que naquele momento ele tinha a total certeza de que a vida dele iria mudar, de que o problema dele, que era a cegueira, iria, louvado seja o nome do Senhor, através de Jesus de Nazaré, ter uma solução e ele ter a sua vida mudada a partir daquele momento. Mas muitas pessoas que estavam ali andando com Jesus, seus discípulos, a grande multidão, muitos deles começaram a repreender aquele cego, pedindo e falando para que ele se calasse, como se estivesse atrapalhando ao Senhor. E nós sabemos bem que pela Bíblia, quando você começa a clamar o nome de Jesus Cristo, quando você está numa situação difícil da tua vida, não só o diabo, no mundo que nós vivemos, usa pessoas como ele vem e usa os seus adeptos para tentar fazer a gente se calar e não clamar a Deus, porque ele sabe
que um ser humano que se dobra diante da presença do Senhor, porque o diabo ele sabe que um ser humano que se humilha perante a Deus e pede misericórdia, pede compaixão a Deus, Deus, através do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, o atende. Então o mal ele não quer que você clame a Deus para você não receber a tua vitória. O diabo ele não quer que você venha para a igreja, se humilhar perante o Senhor, pedir a Deus, pedir o pastor em oração para buscar pela tua vida, porque ele sabe que se você vir para a igreja, ele vai perder na tua vida, ele não vai conseguir te manter do jeito que você está, aprisionado e aprisionada nas garras dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós vivemos em uma vida que o diabo, o mal, a enfermidade constantemente está nos atacando, para que a gente cada vez mais não venhamos clamar ao nome do Senhor, que é poder no céu e na terra e debaixo da terra para nos livrar de todo mal. E assim foi na vida de Bartimeu. O diabo começou a usar aquelas pessoas que estavam ligadas ali para repreender ele, para ele ficar quieto e não clamar ao nome do Senhor, porque Deus, ele podia fazer algo novo na vida dele, como fez na vida dele. Então, igreja, não deixe de clamar quando você se sentir oprimido, oprimida, com vontade de desistir, quando você sentir que a tua fé está fraca, quando você sentir que os pensamentos negativos estão subindo sobre a tua vida, dobra o teu joelho e fala: Jesus, Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, me livra desse momento, me ajuda com essa dificuldade, me liberta do pecado, me liberta do vício, me faz compreender que o Senhor é o meu Salvador. Vá para o joelho, clame ao Senhor. Não aceita o diabo te oprimir, não aceita o mal dizer o que você é, o que você não é, porque Deus ele existe, Deus ele é vivo, e Ele quer mudar a tua vida. Mas para Ele mudar, você tem que pedir misericórdia a Ele, você tem que buscar Ele, se dobrar perante a presença dEle, pedindo a Ele para Ele fazer a obra da sua vida, para Ele te libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver que assim que Ele clama e a multidão repreende Ele para que Ele se calasse, aí mesmo que ele vai clamar mais alto ainda, porque a Bíblia não nos fala se ele era crente ou não, mas eu tenho total certeza no meu coração que ele tinha a certeza que Jesus Cristo era a solução do problema dele, da cegueira dele. E ele sabia que se ele se calasse, Jesus Cristo poderia passar por ali e ele não receber a cura dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, o mal, mais uma vez eu quero te falar, quanto mais perto de Jesus você está clamando, buscando, o mal ele vai tentar te parar. Mas é nesse momento que você deve se lembrar: poxa, se eu estou caminhando com o Senhor, se eu estou lendo a palavra, se eu estou buscando, e o mal está usando pessoas, as enfermidades estão vindo, Deus está permitindo, então é para mim clamar mais ainda, é para mim buscar mais ainda e não aceitar o mal me dominar. E não aceitar o pecado, dizer o que eu sou, o que eu não sou. Porque a palavra de Deus já disse que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Então você não pode aceitar o mal te oprimir. Porque você tem um Deus, você serve um Deus que é vivo, é forte, é soberano, que te livra das garras do diabo quando você clama a Ele. Então Jesus Cristo, pela segunda vez, quando Ele escutou Bartimeu clamar mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, Jesus Cristo pediu a Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo parou e pediu para que chamasse ele. Olha só que interessante, quando você reconhece que Jesus é o teu Senhor, teu Salvador, quando você se dobra perante a presença dele, o bom é que ele não te despreza, ele não te rejeita. Quantas das vezes você vai até pessoas pedindo coisas, pedindo ajuda, e as pessoas, o ser humano, ele te despreza, o ser humano te rejeita.
O ser humano fala uma coisa e faz outra, mas não, Deus ele é justo. Quando você clama a Ele com misericórdia, reconhecendo que você não é nada, Ele olha e vê que você está se colocando no teu lugar. Louvado seja o nome do Senhor, e está botando Ele acima de todas as coisas, como o único Deus, como o único Salvador da tua alma. Então Ele não vai te desprezar. Talvez Deus ele não te ouça em alguns momentos pela forma, pelo momento difícil que você está passando e pela forma que você fala com Deus. Muitas das vezes a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. A gente pensa que falar com Deus, orar a Deus é de qualquer maneira, é de qualquer jeito, mas não, tem que ser com carinho, tem que ser com misericórdia, tem que ser com amor falar com Deus através da oração, para só assim Ele ouvir a nossa oração. Não é Deus faz, Deus me dá, Deus faz tal coisa, não. É Deus tem misericórdia de mim. Se quiser, se o Senhor quiser, o Senhor faz. O Senhor não é obrigado a fazer, mas eu estou te clamando, porque eu creio que a tua misericórdia, ela é fiel para responder a minha oração. Louvado seja o nome do Senhor. E assim foi. Ele lançou a sua capa, quando Jesus chamou ele, e perguntou a ele: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. Eu vou fazer uma pergunta retórica para os irmãos. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta que não precisa de resposta. É mais uma reflexão. Se Deus hoje te perguntar o que você quer para a tua vida, será que eu e você vamos responder o que é certo para a nossa vida? Será que a gente vai pedir a Deus o que é de objetivo da vontade dEle? Será que a gente vai dar a resposta certa para o Senhor? O cego, ele pediu o que era certo para a vida dele, ele pediu a cura para a vista dele. Sabe por causa de quê? Porque tem pessoas que mesmo no momento mais difícil da tua vida, mesmo sendo oprimido pelo mal, se Deus chegasse e falasse: meu filho, o que você quer que eu te faça? Muitas pessoas sabem o que quer pedir. Muitas pessoas é pedir dinheiro, muitas pessoas é pedir uma boa vida, uma boa condição, sabendo que a necessidade dela não era aquela, sabendo que a dificuldade dela, a solução para o problema dela não era aquela. Era talvez a cura para a alma dela que estava aflita, era talvez a libertação da vida dela de algum vício, de alguma coisa. Então, meus irmãos, toda vez que você pedir a Deus, que você clamar a Deus, peça o que é certo para a tua vida, peça o que Deus ele quer para a tua vida. Talvez você quer uma coisa, mas Deus ele quer outra. Talvez você pede uma coisa e Deus ele quer te dar outra. Nem sempre vai ser da forma que você quer, nem sempre vai ser da forma que eu quero. Mas nós devemos entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, é a fé que vai te salvar nessa noite. Você só precisa crer que mesmo que você não veja a tua cura com os teus olhos, mas que pela fé você pode esperar e se acalmar que no tempo de Deus Ele vai fazer se concretizar sobre a tua vida. Você não está vendo a tua cura, mas você espera que no nome de Jesus Cristo Deus ele pode te dar. Você não está vendo a tua vida mudar agora com os teus olhos, mas pela fé você pode esperar que no tempo, no momento de Deus, Ele vai mudar a tua vida, porque todas as coisas é possível ao que crer. Então, se você crê nessa noite que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você vai ter a sua vida mudada. Deus ele vai mudar o teu pensamento e vai te libertar das prisões do diabo. No nome de Jesus Cristo, creia que pela fé tudo é possível ao que crê. Em nome de